Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez para o programa Fala Presidente. Desta vez entrevistando o presidente dos Sindibares, Nilton Emerson Pereira, o famoso Niltinho. Niltinho, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E enquanto nós estamos gravando, está acontecendo o Sushi Fest. Falar para o Niltinho antes de começarmos a entrevista. De que ideia sensacional, né? E já estava aí, a comida japonesa é uma comida que caiu no gosto de todo o Brasil, e a gente não tinha, a gente tem tantos festivais, não tinha um festival. Como que surgiu, presidente, o Sushi Fest? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui no Fala Presidente, né? Esse programa muito bacana. O Sushi Fest já é um sonho antigo nosso, né? Há bastante tempo já gostaríamos de ter feito o Sushi Fest, mas são tantos festivais que nós não estávamos achando nem uma beiradinha, né, de tempo para realizar o Sushi Fest. E agora acabou que deu certo, pegamos uma onda muito boa, com apoio mais uma vez sempre aqui da FEComércio e do Sebrae. Nós conseguimos engatar aí o Sushi Fest nessa primeira edição com 14 restaurantes participantes, ou no presencial ou no delivery, e que está sendo realmente um sucesso impressionante. Vários proprietários de restaurantes já nos ligaram para parabenizar pela iniciativa e estão muito satisfeitos com o resultado. Ô, presidente, o Sindibares realmente é um sindicato muito impressionante, né? Nas últimas 3 semanas aí, o ritmo do Sindibares, que nós acompanhamos, nossa Federação do Comércio bem de perto, é uma coisa assim, alucinante, né? Em 3 semanas nós vamos falar aqui, mas nós tivemos 3 eventos, já falamos do Sushi Fest. Vou voltar lá atrás um pouquinho ainda, na época da exposição agropecuária. Nós fomos no Rota Sertaneja. O que é esse Rota Sertaneja que o Sindibares também participa? O Rota Sertaneja foi mais um evento que nós idealizamos para exatamente linkar o sertanejo, que é uma moda muito querida, que é uma música muito querida pelo goiano, pelo goianiense, junto com a comidinha de boteco sertaneja. Então a gente faz um roteiro pelos bares de Goiânia, ouvindo música sertaneja, que é a contrapartida da prefeitura. Então a gente leva um cantor sempre tentando achar uma pessoa nova que está entrando na música sertaneja, e com isso não tem cobrança de cover artístico, porque a Secretaria da Cultura ou a Secretaria de Turismo entra como contrapartida, e o restaurante oferece para os clientes um petisco especialmente feito para a oportunidade do Rota Sertaneja. Então a gente linka essa situação da música sertaneja com a comida de boteco mais voltada realmente para o sertanejo. E o timing disso está totalmente certo, né? Porque a gente está na nova administração municipal, o prefeito Sandro Mabel tem essa vontade de transformar mesmo Goiânia na capital do sertanejo no Brasil. O secretário de Cultura, Hugo Batista, só fala nisso, né? Assim, já tem grandes projetos nisso, já está na fase de captar os recursos, e aí vem o Sindibares e planta isso, né? Exatamente nesse momento. Isso, então nós vamos, nesse segundo semestre, agora de 2025, nós vamos fazer o lançamento da rota e começar aí, pretendemos passar de 30 bares nesse segundo semestre. Então vai ser durante todo o segundo semestre, sempre no final de semana, acontecendo em algum bar ou restaurante do nosso município. Sempre com apoio aí da nossa FEComércio, do Sebrae e também da Prefeitura de Goiânia nesse caso, tanto a Secretaria Goiânia Tour, né, e como a Secretaria de Cultura estão envolvidas e presentes nesse projeto. O outro projeto que a gente participou do Sindibares, que é um projeto mais interno, mas não menos impressionante pela quantidade de pessoas, é o projeto da confraria, né? Da confraria do Sindibares. Você me falava que já é o terceiro, né? Explica como que é esse projeto, que já é uma ação interna do sindicato. A gente procura estimular
o relacionamento entre os associados, né? E isso é muito interessante porque é ali que eles trocam experiência uns com os outros, muitas vezes numa rodinha de bate-papo entre empresários do ramo, eles acham ali a solução para algum problema grave que ele vem tendo no dia a dia e não precisa nem de uma consultoria, o próprio colega leva para ele a solução daquele problema. Então a gente estimulou isso e tivemos a ideia de fazer então a confraria Sindibares. Então, em torno de 40 e 40 dias, nós temos um parceiro aí que é a MyWiner. Então, ou nós realizamos no espaço da MyWiner, que é um espaço muito bacana, no meio de muito vinho, e aí nós levamos uma comidinha e ofertamos o vinho exatamente para que os bares e restaurantes possam crescer nessa onda do vinho, porque é uma onda que chegou também muito forte. E o dono de bar de Goiânia, o dono de restaurante de Goiânia, ele precisa vivenciar e precisa entrar nessa onda, né, para não ficar para trás. Então a gente está levando o empresário para ter esse contato mais próximo do vinho, para saborear o vinho, tanto é que nesse dia só tem vinho, né? Então a gente faz, na última confraria, nós experimentamos lá 5 exemplares de vinho extraordinários. E isso vai realmente mudando a mentalidade do empresário de uma forma gostosa, num bate-papo descontraído, sempre com um sonzinho ao vivo e também muita comida boa, né? Então a gente consegue juntar aí várias coisas boas num ambiente só. Então, uma vez nós realizamos na MyWiner, na seguinte nós realizamos em algum restaurante. Então, a próxima edição, nós já estamos escolhendo um restaurante onde será realizado a 4ª confraria Sindibares. Eu gostei tanto que eu estou pensando em entrar para o Sindibares só para poder ir na confraria do vinho. Presidente, quando todos esses eventos, eu acho que dão uma demonstração muito forte para a sociedade da variedade da gastronomia goiana, né? Nós conversávamos na semana passada aqui na Federação do Comércio com um embaixador da Argentina e aí nós comentávamos como que a gastronomia goiana se desenvolveu nos últimos tempos, que hoje está em pé de igualdade. Eu acho que você vai falar, não, então sou melhor, mas está em pé de igualdade, por exemplo, com Brasília, que é a capital da República, que tem restaurantes maravilhosos, né? Goiânia não fica atrás hoje de estado nenhum do Brasil, o senhor concorda? Yuri, eu quando fui presidente do Goiânia Convention Visitors Bureau, nós procurávamos, junto do trade, uma identidade para a cidade de Goiânia. E aí nós lançamos na época um projeto que chamava Goiânia é Tudo, né? Por quê? Porque Goiânia ela tem um veio muito forte na medicina, na oftalmologia, né? Na cultura. No agro, por exemplo, se olhar Castelo Branco lá, é o maior corredor do agro do Brasil, né? Exatamente. Então nós lançamos uma campanha na época que nós chamamos de Goiânia é Tudo. Mas eu agora, que estou como presidente do Sindibares Goiânia, eu vejo uma vocação da cidade de Goiânia muito forte para a gastronomia. É como você falou, nós temos, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir, experiências extraordinárias. A gente acorda, nós temos lanchonetes e salgados extraordinários na nossa cidade. As padarias, né? As padarias em Goiânia são espetaculares, né? Nós temos, por exemplo, lá dentro do Ceaso, a lanchonete do Reginaldo. Vou até fazer aqui uma lanchonete que vende salgados incríveis. O Reginaldo ele faz um salgado espetacular, fora as outras lanchonetes que nós temos. Na hora do almoço, nós temos comida aqui, restaurantes espetaculares também, o à la carte. À tarde voltamos para as lanchonetes. De noitezinha nós temos os espetinhos, temos as jantinhas, nós temos a pamonha. Então Goiânia ela tem uma variedade
uma Isso gastronomia. nem chegou nos restaurantes aí, Nem chegamos ainda, né? E aí à noite nós entramos aí para os restaurantes japoneses, os restaurantes à la carte, a vida boêmia em Goiânia, que é muito forte. Então, assim, a característica de Goiânia para a gastronomia é algo realmente muito intenso, e nós temos uma gastronomia para todos os bolsos e para todos os gostos e sabores. Realmente hoje eu costumo dizer que nós não perdemos nada para Brasília e nem para São Paulo. Óbvio que, guardando as devidas proporções, Goiânia manda muito bem na questão de gastronomia. E com detalhe, o atendimento nos bares e restaurantes de Goiânia é realmente algo diferenciado também. Você anda pelo Brasil, você vê que em Goiânia nós temos um atendimento muito sério, muito ágil dos garçons da nossa cidade. Então é realmente uma característica muito forte, é a gastronomia, são os bares e restaurantes de Goiânia. O Sindbares tem uma entidade irmã, né, que é a Abrazel. Queria que o senhor dissesse como que é esse trabalho conjunto, no que a Abrazel vem somar com o Sindbares. Olha, são duas entidades muito afins, que trabalham mais ou menos com o mesmo propósito. A diferença de uma associação para um sindicato, o sindicato é uma associação que tem a carta sindical, né? Com tudo que uma associação faz, um sindicato também pode fazer. A diferença básica é que o sindicato tem na manga esse poder de negociação das convenções e dos acordos coletivos. Então nós resolvemos, enquanto cada uma tem a sua unidade jurídica, cada um tem a sua criação, cada uma tem o seu CNPJ e cada uma tem um presidente. Então, no caso da Abrazel, hoje o presidente é o Danilo, do Bar do Piri. Nós conversamos com ele, fizemos então um termo de cooperação, onde o associado em Goiânia, ele se associa a apenas uma entidade e ganha o benefício das duas, né? Então foi isso que nós fizemos. Aí houve uma somatória de benefícios. A Abrazel é uma entidade que tem muitos projetos relevantes e tem uma atuação muito forte no âmbito nacional, junto ao governo federal, à Câmara de Deputados, né? E o Sindbares, que tem uma penetração muito forte no município de Goiânia, através do apoio do nosso presidente Marcelo, aqui junto da FEComércio. O Sindbares tem essa pegada muito forte no nosso município. Então nós resolvemos agrupar tudo isso em uma série de benefícios que as duas entidades oferecem para o associado, e o associado tem o benefício de pagar apenas uma mensalidade. Com isso ele sai fortalecido, sai com mais informação, sai com mais eventos, fazendo com que o seu negócio possa prosperar ainda mais. É muito interessante isso, porque não é um concorrente, né? Na verdade é um parceiro, muito interessante. Presidente, agora vamos falar de um assunto aqui que toda vez a gente é obrigado a falar, a gente quer correr desse assunto, a gente volta no assunto, mão de obra. O Sindbares, o setor de bar e restaurante é um grande empregador. Na parte que as pessoas vêm, são os garçons, mas tem toda a parte da cozinha, né? Tem toda a parte dos fornecedores, né? Então o setor de bar e restaurante movimenta uma grande cadeia. Como que está essa questão da mão de obra, principalmente nessa mão de obra que eu falo que garçom é uma mão de obra muito especializada, porque para lidar com o público à noite, às vezes a pessoa bebe um pouco mais, às vezes não gostou ali da apresentação do prato, do alimento, tudo, a cozinha, a responsabilidade disso. Como que o senhor consegue resolver essa questão em âmbito sindical da mão de obra? Yuri, é um desafio hoje, não só para o nosso setor, mas para todos os setores, realmente a questão de a gente conseguir mapear onde está a mão de obra para esse setor. Eu estou há 20 anos, né, como presidente da Abrazel e nessa demanda aí, e nesse período todo eu sempre sonhei que bares e restaurantes saíssem das páginas dos cadernos sociais, dos jornais, e fosse para a economia, porque nós somos grandes geradores de emprego e de renda
no nosso Brasil. Os bares e restaurantes são os maiores empregadores do Brasil, com 6 milhões de pessoas hoje atuando em bares e restaurantes. Por exemplo, a construção civil, que também emprega muita gente hoje, são 3 milhões e 500 mil brasileiros, quase a metade do que trabalha em bares e restaurantes. Então isso demonstra a força que nós temos na empregabilidade. E além disso, é o segmento que mais proporciona o primeiro emprego. Muitas vezes a pessoa vem do interior, não sabe, não tem um profissionalismo, um treinamento, vai ser auxiliar de cozinha, ou vai ser um auxiliar de garçom, e ali ele começa. E nós também temos o grande lance de ser o maior, nós somos os que mais permitimos a ascensão social do cidadão. Muitas vezes a pessoa começa como auxiliar de cozinha, ele passa para garçom, depois ele passa para chefe e vai montar o seu próprio negócio. Nós temos vários restaurantes em Goiânia hoje que surgiram dessa situação. E para ajudar a trabalhar essa questão da mão de obra, nós tivemos uma ideia e achamos um parceiro que desenvolveu para nós a Cindy. A Cindy é uma inteligência artificial que procura para o associado onde está o funcionário que quer trabalhar. Então ela consegue, através da rede social, do Instagram e de toda a rede social, ela consegue comunicar e achar quem quer trabalhar com o tipo de emprego que a pessoa quer. Então é um negócio que tem funcionado muito bem. Nós tivemos um restaurante grande recentemente que ele estava abrindo uma nova unidade e precisava de contratar 40 funcionários e ele não conseguia. Através da Cindy, em 3 dias ele conseguiu organizar esse quadro de pessoal e pessoas assim mais bem preparadas para desenvolver os cargos que ele necessitava. Então a gente vem tentando, dessa maneira, suprir a necessidade do nosso setor com relação à mão de obra. É claro que a pessoa tem que utilizar de outros meios também para conseguir os trabalhadores. Mas para você ter uma ideia, hoje nós temos um déficit só nos bares e restaurantes associados aos Sindbares de 2 mil empregos aqui na cidade de Goiânia. Então é muita gente ainda que nós temos que alocar para bares e restaurantes em Goiânia. O presidente Newton é um crítico e um lutador do seu segmento, e ele tem uma expressão que eu gosto muito, que eu mais repito para ele do que ele repete para mim, e ele sempre concorda, porque ele não fica falando isso toda hora. Mas é o seguinte: não tem mais lugar para fixar aviso nos bares e restaurantes, do tanto que a legislação é complicada e do tanto de exigência que tem. Gente, todas as vezes que tem alimento, a legislação já é mais pesada. E o que essa área de alimentação tem que seguir, claro, a lei tem que seguir. Mas, presidente, fala um pouco sobre essa questão, sobre a sua opinião sobre esse tanto de legislação, esse tanto de leis, esse tanto de ameaça que tem nas casas legislativas, aí que podem prejudicar o segmento, e como que é a atuação do sindicato nisso? Olha, nós temos uma assessoria legislativa aqui na FEComércio que funciona muito bem, liderada hoje pelo Cimeison. Então, nós até brincamos, porque eu converso com o Cimeison, com a assessoria dele, quase que diariamente, porque todo dia tem um projeto de lei na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa contra bares e restaurantes. Eu falo contra, porque nunca vem um projeto para ajudar. É só para complicar a vida do empresário. Nós, na verdade, estamos procurando um ambiente onde seja mais fácil de se empreender para ter uma melhor qualidade de vida para todos. E, infelizmente, a Goiânia ainda não entendeu o que é o segmento de bares e restaurantes. Então, eu acho que, principalmente, os vereadores lançam matérias contra o nosso segmento, que muitas vezes dá muita mídia e ele está à frente dos canais para ter repercussão, e muitas vezes aquela matéria é infundada. Então nós temos hoje, com esse diálogo junto aqui da nossa assessoria legislativa, do Cimeison e toda a sua equipe,
trabalhado muito intensamente junto à Câmara de Vereadores e da Assembleia para a gente tentar fazer essa mudança de cultura dos nossos políticos, para que eles entendam que o segmento é um grande gerador de emprego e renda e que precisa ser estimulado e não ser prejudicado por leis muitas vezes enfadonhas, leis que são completos absurdos na nossa cidade. Então, a gente tem conseguido aí, na semana passada mesmo, nós conseguimos arquivar um projeto de lei de um dos vereadores que conversamos. Então, a gente vem conseguindo avançar nesse aspecto, tentando inibir leis que prejudiquem ainda mais o setor, para que a gente não precise colocar mais uma plaquinha na parede, porque é como você falou. Espaço para aviso da parede não tem. Acabou. Quase que não tem. Se a gente fosse colocar, a gente lotava uma parede dessa aqui só de aviso que a gente teria que colocar em bares e restaurantes. Presidente, projetos para o segundo semestre de 2025 do Sindbares? Olha, nós temos aí já engatilhado, você já falou, que é o Rota Sertaneja, Nós queremos lançar um projeto muito grande, muito bacana, que é exatamente convidando as pessoas a virem para Goiânia através da gastronomia. Então nós estamos acabando de desenhar esse projeto, é um projeto que nós pretendemos lançar em parceria com a FEComércio, também o Sebrae, e dentro desse projeto a gente quer trabalhar junto principalmente ao Sebrae, que é transformar Goiânia em capital Unesco de gastronomia. Hoje em Goiânia nós temos apenas 5 cidades que têm esse título no Brasil e queremos que Goiânia seja a 6ª cidade. Então é um projeto que nós queremos realmente fazer com que as pessoas saiam do Brasil e do mundo e venham para Goiânia pela gastronomia, com chamariz para virem deliciar de tudo isso que nós falamos aqui, da vasta e intensa gastronomia goianiense. Bom, muito obrigado, presidente Nilton, muito obrigado pelas suas explicações, você realmente é um dos sindicatos mais atuantes aqui da Federação do Comércio, e é o sindicato mais delicioso da Federação, vamos dizer assim. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu é que agradeço e estamos sempre à disposição, sempre que precisar aí dos seus programas, seus comentários, estamos aí sempre à disposição para colaborar. Obrigado também a todos vocês que assistiram e continuem com a gente no programa Fala Presidente.